Mestre, qual faixa é ideal para começar a competir? Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Essa mensagem ela veio para mim através do meu Instagram, é @FelipeTKD. Se você não me segue, já dá uma seguida lá, que eu coloco bastante coisa relacionada ao taekwondo, às artes marciais, a opiniões, interajo com as pessoas e muito mais. E lá você pode mandar as suas dúvidas também. Se for uma dúvida interessante, eu respondo rapidinho lá no texto mesmo. Mas se for algo mais complexo, eu trago essa pergunta para cá, para o nosso canal, e aí pode ser dúvida também de inúmeras outras pessoas, né? Porque nesse caso específico, para responder essa pergunta, simplesmente eu não posso chegar e falar, você tem que ter 12 anos, 15, 20, 25. Existe uma infinidade de variáveis que vão definir se você já está pronto ou não para entrar numa competição. Dentre elas tem, até fiz umas anotações aqui. Idade, maturidade, desenvolvimento, categoria e etc. Idade. Primeiramente, eu não posso chegar para você e falar, você com 15 anos já pode competir. Porque se você começou a treinar com 14, você vai ter um ano de desenvolvimento apenas para começar a competir. Na parte de maturidade, será que você tem maturidade? Será que você está pronto emocionalmente para entrar numa competição, para ganhar ou para perder? Isso também é um fator muito importante que você precisa observar. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Será que você já está pronto tecnicamente para começar a entrar numa competição, a se colocar à prova diante de uma outra pessoa, que em alguns casos você não sabe nem quem é, com quem treina, qual que é o perfil? Será que você já tem a malícia, né, no bom sentido da coisa, de conseguir interpretar aquela técnica daquele seu oponente, para traduzir, para contextualizar na sua técnica e ter uma condição de se dar bem num evento? É algo que você precisa analisar. Categoria. Cada categoria de faixa, de peso, de altura, né? Alturas que não tem categoria, acho que é mais peso, idade e faixa. São esses 3 pontos aí. Se eu esqueci de algum ponto, coloca nos comentários aí. Mas em princípio são essas 3 categorias, né? 3 itens que definem uma categoria. Idade, faixa e peso. Concluindo aqui o raciocínio, o que eu tenho para dizer? Primeiro, eu quero deixar claro, tá, que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião. Tem pessoas que pensam diferente e tá tudo bem, como eu sempre falo aqui no vídeo, para depois não vir as pessoas e falarem, ah não, mas você está errado, não sei o quê. Essa é a minha opinião, né? Ainda temos direitos de opinar. Então eu, tá, como mestre, se pegar um aluno hoje, entrar na academia hoje, faixa branca, com 15 anos, tá? Apenas criando um cenário hipotético para você ter uma ideia. Em menos de um ano, mesmo que esse aluno seja frequente, assíduo, comprometido, em menos de um ano, ele não vai para a competição. Pelo menos eu não vou indicar uma competição para esse aluno. No mínimo, 2 anos de treinamento, ou entre 1 e 2 anos, dependendo do desenvolvimento do aluno. Por quê? E ele tem que saber que uma competição é algo que não é igual ao treinamento dentro de uma academia. O treinamento dentro de uma academia não tem tanta adrenalina. É um ambiente controlado. Mesmo que você faça uma luta, um sparring, ou não sei como é que você fala a respeito disso, eu chamo de sombra, né? Que é uma luta um pouco menos pegada, podemos dizer assim, do que um evento, né, de competição que vale medalha, você pode ganhar ou pode perder. Ali dentro da competição, o ambiente da academia é um ambiente controlado. Você está com o professor de olho o tempo inteiro, você não tem, em alguns casos, orientação do seu técnico. Então, é muito difícil o professor, o mestre, enfim, simular, né, com maior riqueza de detalhes possível um ambiente de competição. O ambiente de competição é específico. Você pode tentar equilibrar algumas coisas, simular alguns momentos, mas nada vai te tirar, nada vai se comparar a uma competição real, tá? Isso é fato. Você precisa treinar sim, precisa se especializar sim, mas quando você vai para uma competição é totalmente diferente em muitos casos. Então você precisa ter maturidade, você precisa ter a tua consciência de que você pode ganhar ou perder. Se você ganhar, não pode deixar o teu ego inflar. Se você perder, não pode deixar você desmotivar a ponto de desistir do taekwondo, de uma arte marcial, seja karatê, seja kung fu, sabe, sei lá, independente de que arte marcial. Então você tem que ver qual que é o teu desenvolvimento técnico. Não adianta você achar o teu professor te colocar numa competição e arriscar
Ele tem que ter, no mínimo, uma intenção, no mínimo, ele tem que estudar a categoria dos atletas que você vai enfrentar para saber se aquela categoria, para você, ela está compatível. Porque não adianta você, uma pessoa inexperiente, entrar para uma categoria, né, de pessoas bem mais experientes, de velocidade, de peso, de garra. Então, tudo isso tem que ser balanceado. O professor, o teu técnico, ele tem que analisar a categoria para saber se você tem condições de entrar naquela categoria, não. Por quê? Ah, mas quer dizer que eu vou saber com quem eu vou lutar? Talvez. Se você pega um evento de uma instituição, federação, confederação, sabe-se lá o quê, onde os atletas eles estão vindo numa linear, ou seja, os mesmos atletas participando das mesmas competições, nas mesmas categorias, quer dizer, em competições diferentes, mas nas mesmas categorias, será que você entrando agora, você tem condição de disputar com esses atletas? É claro que isso é tudo variável, você só vai conseguir se colocar à prova no dia do evento, no dia da luta. Mas isso tudo pode ser previsto. Se o teu professor, seu técnico acha que você ainda não está preparado emocionalmente, com maturidade suficiente, desenvolvido tecnicamente suficiente para encarar uma competição, essa competição ela pode ser um desastre na tua vida. Você pode simplesmente desmotivar do taekwondo, achar que isso não é para você, que é impossível, e aí você sai de uma academia por conta de uma derrota em uma competição. Tá? Isso não é legal. Você precisa balancear muito bem isso. Então tem que ter em vista que você pode ganhar, pode perder. Se você está entrando numa competição pela primeira vez, você já entra com uma desvantagem, porque você não tem experiência, você não tem malícia, você não tem aquele jogo de cintura de eventos, você não está tão acostumado com as técnicas de competição, com os moldes das lutas atuais, com os protetores eletrônicos. Então é por isso que eu falo, é uma série de fatores, de variáveis, que vão determinar se você está pronto ou não para participar de uma competição. Em vias de regra, generalizando, tá? Do meu ponto de vista, no mínimo, de 1 a 2 anos de treinamento, no mínimo. A faixa, vai depender do evento. Tem eventos que só aceitam graduações acima de faixa azul, tem eventos que apenas faixa preta, tem eventos que acima de faixa verde, então isso vai depender. Então não tem como te dizer, acima de qual faixa, mas qual é a faixa ideal para começar a competir. Então assim, não tem como te definir qual que é a faixa ideal. Vai depender, como eu te falei, de uma série de fatores. Então você precisa entrar numa sintonia, pensar, refletir, analisar todo esse cenário para saber se vale a pena ou não você entrar numa competição agora, ou se você espera mais um pouco, treina mais um pouco, encontra um colega de treino que seja mais ou menos da sua categoria e corre contra o tempo, tá? Porque, como eu sempre falo, o treino em academia muito provavelmente não vai ser o treino 100% igual a uma luta de uma competição, por mais que você tente simular, né? Não vai ser igual, porque na competição tem muito mais adrenalina. E se a adrenalina não estiver controlada emocionalmente, se não conseguir emocionalmente controlar o pico de adrenalina, você vai se perder. Você vai travar, você vai congelar, em alguns casos você vai até chorar, você pode ter raiva, você pode ter um monte de coisa que vai te atrapalhar no desenvolvimento do seu combate. Então, teu professor ele precisa estudar a tua personalidade, como que você se comporta dentro de ambiente de treino, dentro de ambiente de competição, com derrota, com vitória, todos esses cenários para que você não fique refém de uma possível perda, né? Uma derrota numa competição, e isso te desestimule. O mais importante não é você ganhar ou perder numa competição. O mais importante é você se desenvolver dentro do taekwondo. E muitas das vezes essas competições externas, né? Campeonatos, para ganhar medalha, não vão te dizer se você está realmente evoluindo ou não, porque você está lutando, você vai lutar com pessoas que estão num outro cenário. Então você não tem como comparar a água com vinho. Não tem como misturar água com óleo. São coisas totalmente diferentes. Então uma coisa que eu sempre falo, eu não gosto de evento de competição, não acho isso bacana. Eu acho importante em alguns casos, mas não obrigo nenhum aluno meu a treinar, a participar de competição. Mas o mais importante é você ter na sua cabeça que você está desenvolvendo, tá? Independente de você ganhar no campeonato ou não. Às vezes, se você não tiver a tua cabeça muito bem trabalhada, você vai, vamos supor, né, um cenário. Você vai para uma competição e você perde. Mas mesmo que você perca, você absorve muito conhecimento. Então você perdeu a luta, perdeu a batalha, perdeu
a medalha, o troféu, seja lá o que, porém, você ganhou muita experiência. Então, você precisa mensurar isso. A sua vitória, ela não é... O que determina a sua vitória não é se você trouxe a medalha ou não. O que determina a sua vitória é se você foi melhor hoje do que você era ontem. Idade, não tenho como te dizer. Você tem que analisar todos esses setores, tá? Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu gostei. Encaminha para os seus amigos no grupo do WhatsApp, da sua academia, porque essa dúvida é muito comum. Eu recebi pelo menos umas 15 perguntas dessa aqui nos últimos 30 dias. E aí eu pensei, pô, acho que eu vou fazer um vídeo para explicar esses pontos de vista, né? Porque talvez você não tenha acesso a pessoas, né, que vão te alertar de uma forma diferente do que simplesmente falar, não, você tem que ter 15 anos e você tem que ser faixa azul para competir. Tá, mas se você tem 15 anos, é faixa azul, mas não está preparado emocionalmente, psicologicamente, tecnicamente, não tem como. Então você vai ter que confiar em você, acima de tudo, e também nos olhos, né, da interpretação, do discernimento do seu professor e do seu mestre para saber se você de fato está preparado ou não. Porém, quando você depositar essa confiança em outra pessoa, que não seja você, que não sejam seus pais, os seus responsáveis, os seus amigos de verdade, coloca sempre um pé atrás. Porque em alguns casos os professores também usam de malícia. Eles levam o aluno para uma competição, mesmo que ele não tenha condição, muitas das vezes para receber uma questão de mensalidade, para jogar na sorte, de repente trazer um troféu por equipe. Então, alguns professores podem te usar como objeto. Não é legal te usar como objeto. Você é um atleta, você é um aluno, você é um ser humano, é um ser vivo. Então, você precisa de ser trabalhado como tal. Tranquilo? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e fui!